Satisfeito e feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, né? O Senhor é bom e tem cuidado de nós. Faz toda a diferença, não é? Amém. Aí você abrisse em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Amém. Esse texto é muito forte, não é? E do 1 ao 9 a gente se sente assim consolado por ele. Mas quando chega o versículo 10, pode dar um apertinho no coração, não é? Porque fala: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E a gente não gosta muito de perseguição, não é? A gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de ter problema. A gente só gosta do lado bom da vida. Não é assim? Mas a vida não é só o lado bom. Tem de tudo, não é? Então nós vimos há algum tempo atrás aqui as bem-aventuranças descritas de 1 a 9, que traz para a gente a sensação de encorajamento. Eu quero ser humilde de coração, eu quero ser misericordioso. Mas quando a gente chega no verso 10, a gente pode ficar um pouco preocupado e um pouco desencorajado. Mas as bem-aventuranças são um retrato geral das características do crente. Quer dizer, qual que é o retrato do crente? As bem-aventuranças. É o que deve ser, não é? O crente é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e porque se comporta de uma determinada maneira, que todos sabem que deve ser e nem todos querem ser, não é? É como se Jesus tivesse dito: é isso que vai acontecer com você, somente porque você é crente. Então, já está decretado, vai ter perseguição, não é? A questão é que tipo de perseguição e por que você vai ser perseguido. Porque aqui fala é perseguido por causa da justiça, não é? Então, quando um crente mostra ser um pacificador, é o resultado que ele colhe. Ele vai ser perseguido. Mas existe uma promessa que é vinculada ao primeiro versículo. Olha aí. E vendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas coisas na nossa vida é difícil, complicada, mas a gente tem que concentrar no resultado, no que vai acontecer lá na frente. E a questão é essa: você quer participar do reino dos céus? Você quer estar no reino dos céus? Porque essa é a promessa que nós queremos e buscamos, não é? Então, nós podemos observar que o fator mais importante é ser membro do reino dos céus. Não é o que vai acontecer antes disso, embora a gente se assuste. Mas a questão básica, né, o ponto-chave, é ser membro do reino dos céus. Então, no entanto, essa bem-aventurança é possível ser mal interpretada, de ser mal compreendida. É preciso enfatizar a expressão que é por causa da justiça. A perseguição não é por qualquer coisa, é por causa da justiça.
E não lemos apenas bem-aventurados perseguidos. Não. É sim, os bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tem uma cláusula aí muito importante que não pode ser deixada de lado de forma alguma. Então essa é uma declaração de extrema importância para a nossa época, para todo o povo evangélico em cada país. As perseguições podem vir de várias maneiras. Os países mais fechados têm a fama de perseguir infringindo, né, fisicamente, sofrimento físico. E isso assusta de verdade. Mas existem muitas maneiras de infringir perseguição sem ser de maneira física. A gente está vendo aí a mídia como que está, as ideologias que vão sendo colocadas, e a tendência é ir amoldando as questões que o mundo oferece e achar que não é tudo bem, não tem problema, é assim mesmo. E aí vai se afastando daquilo que é a proposta do Evangelho. Então, nós temos que lembrar isso. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, não por qualquer outro motivo, não é? Então, os crentes têm passado, né, por perseguição desde os primeiros séculos, desde o início da era cristã. E por causa dessa perseguição, ela tem, então, que tem se espalhado, esse versículo talvez seja o mais importante para a sua vida e para a minha vida. Lembrarmos que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas é possível ser perseguido por outra causa? Por outro motivo? Imagina que você tem atitudes dignas, nobres. Será que você vai ser perseguido por isso? É por causa da justiça? Não, porque você tem pensamentos diferenciados, porque você defende uma causa nobre. Ou porque você é uma pessoa muito difícil. Então você vai sofrer perseguição. Porque ninguém gosta de viver com gente difícil. E a gente só acha que o outro é difícil. A gente não é. Não é? Então, pela falta de sabedoria, pela insensatez, pelas tolices ao testemunhar, fala demais, fala que não deve, pelo fanatismo, pelo egoísmo. Então tem muitas coisas que podem fazer com que os outros olhem para nós e tenham antipatia e não queiram nos abençoar, vamos assim dizer, queiram nos perseguir. E a gente que é crente acha que tu está perseguido por causa de Jesus. Nem sempre. Nem sempre. E isso a gente precisa entender, para que a gente não sofra à toa, não sofra desnecessariamente, não é? Nós podemos atrair sobre nós sofrimentos infindáveis, se a gente não entender o que significa ser perseguido por causa da justiça. Porque ele continua, por minha causa vos injuriarem, bem-aventurados quando, por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Se eu estiver falando a verdade, não tem graça nenhuma nisso, não é? Não tem privilégio nenhum em sofrer. É a justiça do Senhor e não a nossa. Nós temos uma justiça própria, às vezes, muito forte. E parece ser certo que a gente está colocando, está falando. Mas tem que sondar um pouco mais para ver se é justiça própria ou se é a justiça de Deus. Né? E no versículo 12 ele diz, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, é um grande consolo saber disso, é ou não é? Glória a Deus. Amém. Mateus 10,16 nos diz, convém-nos ser astutos, prudentes como as serpentes e simples, inofensivos como as pombas. Então, a gente precisa ter discernimento, clareza do ambiente, não é? Outra passagem fala que não é para jogar pérola aos porcos. E a gente joga. E o porco não quer. A gente está jogando assim mesmo. Porque a gente acha que tem que forçar a pessoa a querer Jesus. Não, quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é? Então, Pedro nos diz em 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Se intrometer na vida alheia também vai causar perseguição. Porque a gente lê a primeira parte, não sou assassino, eu não sou ladrão nem malfeitor, então eu estou bem. Mas às vezes é intrometido, não é? Aí em Provérbios fala que aquele que chega na casa do vizinho de manhã, gritando, chamando, ele não vai ser bem recebido.
E hoje a gente pode transferir. Você não vai chegar na casa do vizinho, mas pode ligar, pode mandar mensagem, pode fazer um tanto de coisa desnecessária. E a pessoa olha e fala, mas como assim? Por que isso? E aí a pessoa vai se sentir perseguida. Ela está mandando um versículo meia-noite e o outro acorda. E ele fala assim, puxa vida, precisava disso agora, não pode mudar de dia não? Não é? Acontece com vocês? Deve acontecer. Então, nós precisamos ter discernimento do que é justo, do que é certo, do que é legal. Então pensa assim, eu gostaria de receber uma mensagem nesse horário? Eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo com o outro? Em vários aspectos. Porque aí a gente começa a se colocar no lugar do outro. Isso ajuda muito a gente se colocar no lugar do outro, para a gente não trazer perseguição sobre nós mesmos. Senão a gente fica se achando muito santo, muito perfeito, e o outro está assim, puxa vida, só não desconfia? Fica desagradável, não é? Então, para a gente pensar nessa perseguição, não vamos pensar assim em espada passando no pescoço, não, porque daí, de certa forma, é fácil, passa de uma vez só, acabou com o negócio. Não é que ela esteja bem amolada. Mas, essa coisa do dia a dia, essa convivência, que nem sempre ela é agradável, ela testemunha de Jesus, isso pode trazer mais consequências do que a gente imagina. Então, vamos ampliar a palavra perseguição para vários detalhes, para várias situações, inclusive na família, não é? Porque a gente convive com pessoas diferentes todos os dias. E a gente às vezes quer forçar o nosso jeito. Será que é assim que Jesus fazia? Não é? Precisamos ter essa precaução em discernir o que estamos fazendo e como que o outro vai receber aquilo ali. A gente não pode garantir como que o outro vai receber, mas a gente pode dar uma ponderada para ir observando como que as coisas acontecem. Muitas vezes podemos criar dificuldades desnecessárias para nós mesmos, então, no nosso modo de viver, no modo de testemunhar, na justiça própria, pelo excesso de zelo, no legalismo exagerado, quer dizer, legalismo já é exagerado, né? Pelo fanatismo, que não é isso que a palavra propõe para nós, não é? Outros, por defenderem uma causa, por melhor que seja, pode atrair perseguição para si mesmo. A questão é o seguinte, não é que você não vai fazer essas coisas, é você não atribuir a sua perseguição à perseguição que o Evangelho está falando. Porque a perseguição do Evangelho é outra. É por causa da justiça, por causa de Jesus. Não é? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então é preciso a gente parar e avaliar para perceber por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sofrendo? Será que eu mesmo não procurei isso? Né? Que justiça? O que é justiça? Praticar a justiça, na realidade, significa assemelhar-se ao Senhor Jesus. Ser semelhante a Jesus. Então, bem-aventurados perseguidos por se parecerem com Jesus. E aí cada um tem que fazer uma autoavaliação. Olhar para si mesmo, olhar para a palavra assim, quão perto eu estou, ou quão distante eu estou. Porque senão a gente acaba se perdendo, não é? Não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então a gente não pode achar que a gente está isento disso. A questão é se eu estou sendo perseguido pela causa correta, que é a justiça de Deus. Não é? 2 Timóteo 3:12 diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É uma afirmação. Não é? E de onde que vem a perseguição? Será que a perseguição vem somente dos não crentes? Dos incrédulos? Algumas das piores perseguições têm sido experimentadas pelos justos, vem da própria igreja, de pessoas que se dizem cristãs, religiosas. O próprio Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas da lei. Conheciam a lei, mas só a conheciam, não tiveram a experiência com Jesus. Então os primeiros cristãos foram perseguidos pelos compatriotas judeus. E através da história da igreja, vemos que a perseguição pode não vir de fora, mas de dentro. O cristianismo formal, geralmente, é o pior adversário da fé cristã. Porque a religião é contra o relacionamento. Nós não somos uma religião e não somos chamados para ter uma religião. Nós somos chamados para ter vida com Deus, relacionamento com Deus. Para a estatística, a gente é religião. Mas nós não podemos falar, eu sou um religioso. Se for, tem que mudar. Porque não é para ser religioso. Religioso é aquele que segue dogmas, que
que segue a lei, que segue normas, faz tudo certinho, mas não tem vida. Falta algo dentro. Esse algo é o Espírito Santo. Então, o justo, nem sempre ele está dizendo alguma coisa contra alguém. Nem sempre ele está condenando o outro com as suas palavras. Mas pela sua própria vivência da palavra, gera no outro um desconforto. Uma sensação de que ele está sendo acusado. E aí ele começa a perseguir. Foi assim com Daniel. O que Daniel fez para ir para a cova dos leões? O que os outros 3 fizeram para ir para a fogueira? Nada. Eles temiam a Deus, serviam a Deus. E é assim que a gente deve viver também, não é? Então o próprio Jesus passou por essa perseguição terrível. Nós sabemos hoje, né, o fim da história, sabemos que aquilo estava proposto, que ia acontecer, e tinha um alvo, um objetivo, que é nos salvar. Mas eles não sabiam e não queriam saber, não é? Então perseguiram Jesus. Então nós podemos dizer que a presente bem-aventurança vem sondar os nossos pensamentos, vem sondar o nosso interior a respeito do que é ser crente. Né? Não é ir para a igreja todo domingo de manhã com a Bíblia debaixo do braço. Antigamente ele era, agora é com o celular debaixo do braço. Então, a questão não é a aparência, não é o tamanho da roupa que eu visto, não corto o cabelo, não é isso, embora isso também demonstre alguma coisa. Mas não é só por isso. É mais do que isso, muito mais do que isso. Não é? Então, o crente é alguém parecido com Jesus. E essa é a razão porque alguns vão dizer que ele não serve, que ele está errado. E aí precisa estar firme. Não é? O homem natural exigiu a crucificação de Jesus e continua com a mesma atitude até hoje. Não precisa ir longe. O carnaval está chegando. O que vai aparecer? Não é? Quanto mais aparece, quanto mais eles conseguem afrontar a Deus, melhor eles se sentem. Porque não tem compromisso nenhum com a verdade, com a palavra, com a sensatez, com o bom senso, com nada. Então, vai ter. Não é? Então a gente precisa pensar isso. O que precisa para alguém ser um crente autêntico? Ele precisa nascer de novo. É verdade. Sem novo nascimento não tem crente. Mas infelizmente, do jeito que as coisas estão hoje em dia, muitos se acham crente. E aí deixa de lado e é considerado desviado. Ele não foi enviado ainda. Ele precisa ser enviado primeiro, para depois ele ser desviado. Então ele precisa nascer de novo, para depois ele dar conta de ler isso aqui e falar assim, para mim, eu sozinho não dou conta, mas no Senhor eu posso. Porque é nele, não é na nossa força. Nossa força é impossível. A gente vai correr e vai fugir, vai esconder nas cavernas. Não é? Então a gente precisa nascer de novo, ter uma experiência viva com Jesus, ser transformado pelo Espírito Santo num processo constante e contínuo. E cada um de nós precisa olhar para si mesmo e fazer a pergunta: eu sei o que significa ser perseguido por causa da justiça? Ou o que eu sofri até hoje não tem nada a ver com a justiça? Foi por minha própria causa. É cada um, não é? Em Filipenses, a gente lê o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que interessante. A gente só quer a parte que crê nele. Mas nos foi concedida a graça de crer e de padecer. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes a ele. Não é esse o propósito eterno de Deus? É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, onde ele se tornou o primogênito. Então, a nossa caminhada, o nosso desafio maior, né, interno e externo, é ser semelhante a Jesus em tudo. E já é grande o suficiente, não é? Então nós vamos buscar de Deus sabedoria. Sabedoria, discernimento, entendimento acerca da realidade, para que a gente não venha padecer pelos motivos errados, pelas causas erradas. E saber que a questão vem, que a Bíblia coloca, é pela justiça, mas a justiça de Deus. Então, aí sim nós vamos receber o consolo. Eu vou passar por situações, mas eu vou estar com o Senhor no reino dele, no reino dos céus. Então, o Senhor não nos pediu algo que não nos deixasse um consolo, algo muito maior em troca. Na verdade,
existe. Só que a gente, por não ver, a gente se esquece. Ou tende a olhar só para o problema em si. Então, quando a Bíblia diz, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que você está sofrendo, ou tem sofrido, é por causa da justiça, ou não, por algum outro motivo. Sonda o seu coração, busca, faz pergunta e ouve a resposta, porque a gente muitas vezes não gosta de ouvir as respostas, porque elas são contrárias ao que a gente gostaria, não é? Então é preciso ir sondando para poder realinhar o caminho e colocar-se no caminho da palavra de Deus. Então que você esteja pronto, né? Que nós estejamos prontos, caso a gente passe por esse nível de perseguição. E que a gente se lembre que a graça já nos foi concedida de padecer com Ele e não somente de crer nele. Então o desafio é grande. Glória a Deus. É grande, mas o Senhor é muito maior. E a recompensa é maior ainda. Não é? E o Senhor passou por tudo isso, não foi à toa. Ele passou por tudo isso para resgatar um povo, para formar a igreja. Então a igreja é formada pelos novos, que nasceram de novo, pelos novos convertidos. Mas novo convertido não significa que converteu ontem, significa que converteu mesmo, significa que saiu do mundo e veio para um reino, para a luz, o reino do Senhor Jesus. E como sinal disso, Ele nos deixou a ceia, para a gente se lembrar do sacrifício que foi feito, que não foi pequeno, foi grandioso, foi enorme. Nenhum de nós poderia morrer por nós mesmos. Ninguém poderia morrer pelo outro, porque todos nós somos pecadores. E Jesus não era pecador. Ele podia ter pecado se ele quisesse, mas ele não pecou. E por isso ele pôde salvar a todos nós. Amém. Não é? Passando por um sacrifício tão grande, uma perseguição tão imensa, que a gente não consegue nem imaginar aquilo tudo. Para que cada um de nós tivesse vida plena, vida nova, vida nele. E é por isso que nós vamos celebrar então a ceia hoje. É trazer à nossa memória essa lembrança de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Que a gente nunca se esqueça, não estamos caminhando à toa. Não é para um número, não é para um lugar humano. É para algo muito maior, para o reino dos céus. Amém? Olha o que diz aqui em Lucas. Lucas, capítulo 22. Versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. O próprio Jesus falando. E tomando um pão, deu graças, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos recomendando: isso é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança, no meu sangue, derramado em vosso benefício. Em nosso benefício. Lembrar disso, que o Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu em nosso benefício. Para que nós possamos ter acesso ao Pai, sermos reconciliados com Deus para uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que glorifica o Senhor sempre. Eu vou pedir a Inês que venha aqui, por favor. E o Aguinaldo, cadê o Aguinaldo? Para poder estar servindo a ceia, a gente vai passar servindo, mas antes vamos orar, consagrando os elementos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra que é viva e eficaz, que vai mais profundo, Deus, do que a espada de dois gumes, penetra a alma e espírito, discerne os propósitos do coração. Que o nosso coração seja reto diante do Senhor nesta manhã, entendendo, Pai, que o Senhor é quem nos chamou. E o Senhor nos chamou para uma vida plena, para uma vida transformada, uma vida reta com o Senhor, Pai. Por isso o mundo vai nos perseguir, muitos religiosos também podem nos perseguir. Mas, Deus, que nós tenhamos a certeza de que nosso é o reino dos céus. O Senhor preparou para nós uma morada com o Senhor, para vivermos eternamente contigo. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo sacrifício, Deus, que Jesus veio e fez por nós, para derramar naquela cruz, por nossa causa, o seu sangue, e dar o seu corpo em favor de nós.
Deus, em nome de Jesus, que haja em nós temor e constrangimento, ó Pai, diante de tão grande graça, de tão grande amor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, renova-nos nesta manhã, derrama sobre nós a tua paz, a tua alegria. Deus, obrigada por este pão, por este suco, Pai divino, representando, ó Deus, o Senhor Jesus, o corpo dele, que foi quebrado, marcado naquela cruz, sofreu naquela cruz, e o seu sangue foi derramado. Deus, em nome de Jesus, ministra cada um desta manhã, Senhor, de um modo específico, como cada um precisa, pelo poder do teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois sem mais salvo e alegre.
cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Renova o seu compromisso com o Senhor nesta manhã, porque Ele vem, e Ele está chegando para buscar uma noiva santa, uma noiva limpa, purificada pelo próprio sangue dele. Em nome de Jesus, comamos e tomemos todos juntos, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Amém. Exaltamos nesta manhã, Pai. Amém. Reconhecendo, Deus, que só o Senhor é Deus e não há outro. Que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor Jesus que veio, que nos resgatou para si mesmo. Amém. Te exaltar, Deus, para estar contigo todo o tempo, Senhor. Pai, obrigada pela sua grande misericórdia sobre nós. Pai, que cada um dos meus irmãos entenda e receba essa verdade do seu Deus, para viver para a glória do teu nome, Pai. Exaltar o Senhor, ó Deus, para bem dizer o teu santo nome, Pai, cada dia, no comportamento, na fala, no pensamento, no sentimento, em cada área da vida. Em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por este amor tão grandioso. Obrigado, Pai, por nos escolher, por nos amar e por nos conduzir, Pai. Por nos dar a graça de não somente crer, mas padecer pelo Senhor. Conduz-nos, ó Deus, na tua força, no teu querer. No nome santo de Jesus, o Deus soberano e eterno. Aleluia, Senhor.